Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, sou professor de Sociologia e hoje nós vamos ter a primeira aula de Sociologia, né? E nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então eu achei por bem, né, que o primeiro questionamento, a primeira questão, a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é se é importante ou não, né, estudar sociologia em meio a uma pandemia. E por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e essa pandemia mudou a vida de todos nós, né? Então, será que no meio dessa bagunça que a pandemia, de certa forma, fez na nossa vida, será que é importante estudar sociologia? E eu acho que é aí que mora o nosso primeiro questionamento, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? De quem eu sou, da disciplina, do que eu espero, tudo bem? Então, meu nome é Leonardo, como eu disse, eu vou, nesse quarto bimestre aqui, ministrar a disciplina de Sociologia, né? E eu acho que a minha principal perspectiva para esse bimestre é que a gente consiga fazer um trabalho de reflexão, né? A Sociologia é uma ciência humana que tem a ver com essa ideia da reflexão, que provoca, né, a reflexão. Tudo bem? Bom, e nessa disciplina, no quarto bimestre, eu acho que eu como professor e vocês como estudantes, nós podemos trocar ideias, né, e manter um diálogo sobre como que vai ocorrer esse trabalho remoto, ou seja, como que vão acontecer essas aulas, né? Sobre o próprio quarto bimestre, quais são as perspectivas de vocês, o que vocês esperam do quarto bimestre e as atividades que forem sendo passadas aí ao longo do quarto bimestre. Tudo bem? Bom, tem mais um tópico aqui que eu quero falar com vocês, que faz parte dessa apresentação, que é o meu método de trabalho e a avaliação. Eu vou sempre tentar diversificar o meu método de trabalho com vocês. Hoje, por exemplo, e nesta atividade, eu estou enviando para vocês uma videoaula, tá? E não sei como que vai ser as outras aulas, mas provavelmente também serão videoaulas, mas não necessariamente sempre serão videoaulas. Eu posso mandar um texto muitas vezes, ou pedir para vocês assistirem um determinado vídeo, passar o link do vídeo para vocês e fazerem atividade sobre esse link, tá? Sobre avaliação, tudo pode ser de alguma forma tido como avaliação, né? A participação de vocês, né? É um modo de avaliação, a confecção das atividades, né? Se me perguntam alguma coisa, se entram em contato comigo, e depois eu vou deixar canais de contato para que vocês entrem em contato comigo, tá? Então tudo isso vai ser também uma maneira de avaliação, mas é também uma maneira da gente permanecer juntos nesse quarto bimestre aí, tudo bem? Eu vou mandar para vocês dois Google formulários, né? Dois formulários Google. Um primeiro tem inclusive como título a última expressão que aparece no slide aí, né? Posso te conhecer? É uma pergunta, né? Eu quero conhecer vocês, então eu espero que todos respondam esse formulário. Não precisa ser agora, tá? Pode ser depois, tá?
E é um formulário importante, porque como nós não estamos tendo aulas presenciais, eu quero conhecer vocês, eu quero saber de vocês, né? E lá tem algumas perguntas importantes. Então, se vocês puderem responder, eu agradeço. Como eu disse, não precisa responder agora, mas seria interessante que respondessem no começo do bimestre. Bom, é inegável que a gente está vivendo em meio a uma pandemia, né? E que os efeitos dessa pandemia sobre as nossas vidas são bastante grandes, né? Então eu trouxe alguns dados aqui, porque a sociologia lida com dados, né? Então é inegável que essa pandemia fez muitas vítimas, né? Hoje nós temos mais de 5 milhões e 200 mil casos confirmados, né? 153 mil mortes, o número de desempregados cresceu bastante, a violência contra a mulher durante a pandemia cresceu, a taxa de feminicídios, né? Muito estresse, né? A pobreza aumentou, os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos, né? Você deve estar pensando, nossa, professor, quanta má notícia. De certa forma não são boas notícias, né? Mas elas nos servem para refletir sobre aquela nossa primeira pergunta da aula. Será que é importante estudar sociologia, inclusive em meio a uma pandemia? Eu disse várias informações aqui que não são muito boas, mas tem uma informação boa no meio disso tudo, né? Essa pandemia vai passar, gente. Essa pandemia vai passar. A humanidade já enfrentou outras pandemias e conseguiu superar essas outras pandemias, né? Se você já ouviu falar do hantavírus, da doença da vaca louca, do SARS, né? SARS-CoV, SARS-MER, né? O próprio Ebola, né? Que são exemplos de pandemia aí que a gente teve aí no século XX, e essas doenças passaram, essas pandemias passaram. Isso não quer dizer que a gente vai passar por isso sem traumas ou crises, não é isso. Bom, mas se essa pandemia vai passar, por que ela é importante? Por que ela vai ser tema da nossa disciplina de sociologia? Antes de responder essa pergunta, vamos também começar a prestar atenção que no século XX, né, o século passado, né, nós tivemos boas notícias, né? Nós tivemos coisas boas também, né? Então nós tivemos um aumento da expectativa de vida, a melhoria dos sistemas sanitário de esgoto, ou seja, o saneamento básico melhorou bastante no mundo, né? Nós tivemos melhoria nas condições nutricionais, ou seja, as pessoas passaram a comer alimentos mais nutritivos. Hoje os alimentos são fortificados, né? São colocadas vitaminas, enfim, né? Nós tivemos melhoria nas moradias. Pode parecer estranho isso, né? Mas sim, a gente já não vive mais em moradias tão precárias quanto em séculos passados, né? Nós temos melhorias na saúde através da ideia de prevenção, ou seja, hoje as doenças têm prevenção, né? Não é à toa que a gente tem aí Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, né? São todas melhorias na saúde através da ideia de prevenção, né? E nós tivemos avanços médicos e tecnológicos muito importantes no século XX. Só que isso nos leva a um paradoxo, né, gente? Se houve tantas melhorias nas condições de vida, com a ampliação dos recursos tecnológicos, médicos, por que ainda morre tanta gente? Principalmente quando a gente tem uma pandemia que nem a que nós temos agora. Gente, o problema não está na falta de recursos, mas como esses recursos são distribuídos. Esse é o grande problema. A gente tem que entender que nem todo mundo tem acesso igual a esses recursos. E é por isso que nas pandemias, né, tem gente que morre. Ou seja, apesar de todo
o desenvolvimento científico, técnico, né? Só esse desenvolvimento científico e técnico não foi capaz de evitar com que as pessoas morressem. Por quê? Porque o problema não é a falta de recursos, mas é a má distribuição desses recursos. Ou, em última instância, o problema é a desigualdade social. Então, por que estudar sociologia em meio à pandemia é importante? Exatamente para a gente entender por que algumas pessoas sofrem mais que outras, inclusive frente a uma pandemia. E qual que é a resposta? Devido à desigualdade social, né? A sociologia também ela nos ajuda a entender que por mais que a gente esteja em um mundo avançado, né, onde a gente tem bastante tecnologia, a medicina está avançada, as ciências, a física, a química, a biologia, né, a engenharia, essas ciências sozinhas, elas não são capazes de dar conta de resolver o problema do acesso ao que elas mesmas produzem. Então isso é um problema. Quer dizer, não adianta de nada a gente produzir muitos recursos tecnológicos, científicos, né, e que possam melhorar a vida das pessoas, só que, ao mesmo tempo, tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, a gente precisa resolver o problema do acesso. As ciências sozinhas, elas não conseguem resolver esse problema do acesso. Ok? É interessante também, gente, a gente pensar que a sociedade é dividida em grupos sociais, né? E, portanto, tudo envolve política e sociedade. Por que alguns grupos sociais são mais atingidos que outros, por exemplo, em meio a uma pandemia? Quem dá essas respostas é a sociologia. Ou seja, nós precisamos estudar a sociologia para entender por que a nossa sociedade, apesar de tão evoluída cientificamente, ainda passa por agruras e por pandemias, né? Isso tudo tem a ver com essa desigualdade social, né? Isso tudo tem a ver com essa questão da má distribuição de tudo que é produzido. Ok, pessoal? Pessoal, essa nossa primeira aula ela foi bem curtinha, ok? E eu vou ficando por aqui. Vou mandar um formulário com atividades para vocês. Espero que vocês façam. E se ficou qualquer dúvida, a gente vai conversando aqui ao longo do bimestre. Um grande abraço a todos. Espero que todos fiquem bem, com saúde e se protejam.